Romanos 8. Nós vamos ler ainda o versículo 15. Irmãos, eu tenho essa mensagem e provavelmente mais duas para finalizar o versículo 15. Aí a gente vai mudar para 1 Coríntios, tá bom? Mas eu quero finalizar toda essa ministração aqui no versículo 15, onde a gente vem trabalhando a respeito do espírito de escravidão e o espírito de adoção. Nós estamos já há algum tempo falando sobre isso, tá? Como eu venho acompanhando a interpretação de Martin Lloyd Jones, queridos, esses termos aqui que a gente utiliza aqui, espírito de adoção, aquilo que vai ser falado no versículo 16, do testemunho do Espírito Santo no meu espírito, batismo com o Espírito Santo, o amor de Deus derramado no nosso coração, Romanos 5:8, todos eles são termos paralelos, entendeu? Com significados basicamente iguais. Tudo tem a ver com essa obra do Espírito Santo na vida do cristão, que dá a ele segurança de salvação, tá bom? Uma certeza de salvação que não depende mais da investigação bíblica para saber se eu sou salvo ou não. Porque nós temos duas maneiras, queridos, de saber se nós somos salvos. Nós temos o texto bíblico, está lá, João capítulo 1, versículo 12, né? Mas a todos quanto receberam foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. E tantos outros textos que a gente conhece, que a gente cita aqui, que fala sobre essa certeza de salvação. Então nós deduzimos pela Escritura, por causa daquilo que está escrito, que nós somos salvos, tá? Essa é uma forma de ter segurança de salvação. Ela é válida, só que ela é uma forma que, nas horas mais difíceis, ela tende a falhar conosco, tá bom? E tem uma outra maneira que, novamente, a gente pode chamar isso de batismo com o Espírito Santo, pode chamar isso de espírito de adoção, nós podemos chamar isso do testemunho do Espírito Santo, do nosso espírito, ou do amor de Deus sendo derramado no nosso coração, ou do selo do Espírito Santo, lá em Efésios 1:13. Todos esses textos apontam para essa realidade, para uma experiência posterior com o Espírito Santo, tá? Não é exatamente pentecostalismo, irmãos, tá bom? É só uma constatação bíblica de que o crente, ele recebe o Espírito Santo na salvação, né? Quando ele é regenerado, ele recebe o Espírito Santo, mas Deus disponibilizou, é estranho colocar isso dessa forma, mas é como se Deus tivesse disponibilizado um poder extra do Espírito Santo, principalmente, querido, para me capacitar a ser testemunha do Senhor, tá? No chamado que Ele tem para a minha vida. Uma pessoa que vive uma insegurança em relação à sua salvação, ele não tem certeza, ele vive meio a dúvidas, se questionando o tempo todo, essa pessoa dificilmente ela vai ser um bom testemunho a respeito da salvação, tá bom? Porque ela não tem certeza nem para si mesma, imagine para ajudar alguém, né? Eu estou lendo um texto, irmãos, estou estudando agora João, capítulo 4, é um comentário de João, capítulo 4, e lá nesse capítulo de João, eu vou abrir aqui o texto aqui, nós temos aqui uma palavrazinha muito interessante, irmãos. E essas coisas vem falando muito comigo, porque, olha só, Jesus respondeu, João 4,13, Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não sei se você percebe, querido, mas a expressão usada por João aqui é muito forte. Se você beber da água que eu te der, essa água será em você uma fonte a jorrar. Você percebe a linguagem que o apóstolo usa aqui? Eu fui da roça, eu sei o que é uma fonte, entendeu? Geralmente a fonte, ela não jorra água, ela acumula água. Você vai lá e pega. Ela está sempre ali, ela não fica
a água não sobeja, entendeu? Não transborda, mas tem sempre água. Isso já é uma bênção, né? Mas a linguagem que o apóstolo usa aqui é muito mais forte. Jorrar, irmãos, significa transbordar, entendeu? É algo que te ajuda, mas é algo que alcança quem está por perto. Esse é o tipo de vida que Deus preparou para nós, irmãos. Eu digo a vocês, sem sombra de dúvida, de que esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Tá? Vamos lá. Esse texto que nós estamos trabalhando fala um pouco disso. Romanos 8,15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba, Pai. A gente vai fazer uma oraçãozinha só para introduzir e a gente vai então abordar esse texto. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos a Ti. Damos graça porque estamos reunidos na Tua presença, e estamos reunidos para orar, nós já oramos, para adorar, nós já adoramos também, Senhor, com as nossas canções, e agora, Pai, nós dispomos o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Senhor, se o Espírito não aplicar a palavra ao nosso coração, esse momento pode ser apenas mais um momento. Pode até servir de entretenimento para algumas pessoas, Pai. Mas a minha oração é que o Senhor use esse tempo de ministração, que o Espírito tome a palavra e Ele aplique essa palavra ao nosso coração, de maneira que essa palavra, Senhor, seja uma semente de vida plantada no solo do nosso coração e que ela possa crescer e dar os seus frutos em o nome de Jesus. Tua palavra não volta vazia, é o que está escrito, Senhor. Faz isso acontecer conosco, que a palavra gere frutos da nossa vida para a glória do nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, a gente vem falando sobre isso, nós fizemos uma pausa, né? Eu tirei uns 15 dias de férias e a gente vai voltar. E eu vou só pegar aqui uma certa referência daquilo que a gente vem falando, porque nós estamos falando sobre espírito de adoção, nós passamos muito tempo falando sobre espírito de escravidão, agora nós estamos falando sobre espírito de adoção. Espírito de adoção aqui, querido, é uma referência a termos consciência do fato de que fomos adotados e introduzidos na família de Deus. Eu sei disso. Não é só que eu creio e eu sei que eu fui introduzido na família de Deus. Eu tenho essa consciência, não é uma mera crença num fato, é uma consciência real que eu tenho, tá? De que eu sou parte da família de Deus, que eu fui introduzido na família de Deus. O espírito de adoção, ele é essencialmente algo que tem a ver com os nossos sentimentos para com Deus. Novamente, irmãos, é importante que a gente compreenda, há uma distinção, querido, entre crer em Deus, tá? E entre ter sentimentos para com Deus. Porque eu sei que você sabe disso, eu nunca vi Deus. Eu acho que aqui também ninguém nunca viu Deus, tá? Então, assim, às vezes eu fico na minha mente pensando assim, como seria Deus? Eu sei que é uma divagação meio que tola, porque não tem como a gente saber. Ninguém nunca viu Deus. A imagem que a gente tem de Deus, eu posso extrair das Escrituras duas coisas. Uma é o Monte Sinai fumegando, aquela imagem para mim é muito marcante. Uma nuvem esparsa cobre o monte, raios estão cortando, o monte está sacudindo. Então nós temos ali uma imagem de um Deus assim muito poderoso, muito grandioso. A outra imagem que nós podemos ter, né, mas aí é ruim porque nós não temos uma imagem real de Jesus, mas Hebreus vai dizer que ele é a imagem exata de Deus, né? Só que nós não temos, querido, assim, como imaginar Cristo, porque nós não temos nenhuma foto
que seja realmente de Jesus. Tudo que nós temos é a imaginação do homem, tá? Alguma coisa, mas nós não temos nada de concreto a respeito de Deus. Então é difícil você pensar em Deus, tá? E Valéria, minha filha, por favor. É difícil a gente pensar em Deus nesse sentido, porque nós não temos um referencial, tá? Nós vivemos pela fé, nós cremos pela fé. Bom, quando eu falei isso aqui ontem na nossa celebração, na nossa macrocélula, quando a gente pensa em servir a Deus, querido, em amar a Deus, a Bíblia traz uma coisa interessante. Ela diz que o meu amor por Deus, ele é provado por meio da obediência. Tá. Ter sentimento por Deus, irmãos, sem que Deus opere no nosso coração, e é isso que isso é o espírito de adoção que acontece, é o que Deus realiza em nós. É Ele operar no nosso coração e gerar em nós, irmãos, sentimentos, é tornar Cristo tão real, é tornar Deus tão real na nossa vida, que a gente nutre um sentimento como eu tenho um sentimento pela minha esposa, pela convivência, por estar com ela o tempo todo. É uma experiência que não dá para você extrair apenas da leitura bíblica, que não dá para você extrair apenas da convivência com os irmãos ou do entendimento bíblico ou teológico que você tem. É necessário uma ação de Deus na minha vida para que eu tenha esse tipo de sentimento. Isso é espírito de adoção, ou batismo com o Espírito Santo. Se vocês pegarem os apóstolos, até eles serem batizados, andando com Jesus, convivendo com Jesus, ouvindo Jesus, vendo os milagres, eles mesmos fazendo milagres, mas em segurança, em certeza, sabe? Não havia firmeza. Por mais que conhecesse a Cristo, não havia firmeza na crença deles. O morrer por Cristo era só um discurso da boca para fora. Na hora do aperreio, na hora da linguagem do maranhense, na hora do pega para capar, todo mundo foge, todo mundo corre, se esconde, com medo. Mas depois que o Espírito vem e os batiza, aí nós vamos encontrar outros homens, completamente diferentes. Agora eles estão dispostos a morrer de verdade por Jesus Cristo. Tanto é que todos eles morreram por Cristo. Entende? É essa a experiência, querido, que nós almejamos como igreja, que eu almejo como pessoa, como pastor, e para a minha vida e para a vida da igreja. Então, não se trata apenas de crer que nós somos adotados da família de Deus, mas de sentir isso. Eu não sei, irmãos, quando a gente fala de adoção, eu não tenho, assim, a única experiência que eu tenho é de conversar com pessoas adotadas. E por mais que você saiba, é uma coisa interessante isso, né? Por mais que você saiba que foi adotado e é amado pelos pais que te adotaram, quem já passou por isso, você é uma, né? Sabe, eu convivi com pessoas que ela me dizia assim: Edilson, eu sei que eu sou amada, Patrícia. Sei que sou amada, meus pais me amam, isso é muito claro, é muito evidente, né? Mas, mesmo sabendo disso, ainda tem um certo vazio dentro de mim. É como se faltasse alguma coisa dentro de mim que eu não sei explicar o que é, né? É uma experiência bem interessante, irmãos, bem interessante. Eu lidei com aquela moça e, de certa forma, com o dilema dela em relação a isso. Veja, minha esposa conheceu, os pais amavam, não, amam, mas de um jeito, querido, assim, é uma coisa impressionante. Mas ainda assim, com todo o amor que ela tinha em casa, ainda assim faltava algo dentro dela, tá? A adoção é um negócio interessante. Aqui, a promessa, querido, é que quando o Espírito vem e opera em nós dessa maneira, tá? Nós nos sentimos parte da família, tá?
Nós nos sentimos, como se fosse família de sangue, é como se fosse, é um sentimento, é um prazer, é uma alegria, porque nós, é engraçado isso, né? Eu costumo repetir isso porque às vezes a gente fala assim, Deus me ama, mas dizer Deus me ama e dizer eu gosto de sorvete, são duas coisas muito parecidas, porque não faz muito sentido. Na verdade, faz mais sentido dizer que eu gosto de sorvete, às vezes, do que dizer que Deus me ama. Porque eu falo da boca para fora, mas o coração não sente isso. Quando você sente esse amor de Deus, aí você transborda, irmão. Aí você transborda. Quando você não só sabe que é amado, mas você sente que é amado, aí o teu coração não aguenta, entendeu? Aí você transborda de alegria. É essa a experiência, querido. Eu sei que a intensidade desse sentimento ela pode variar de pessoa para pessoa, entendeu? E até mesmo numa mesma pessoa, esse sentimento pode variar em diferentes momentos. Pode acontecer. Agora, a questão é, irmãos, se nós temos de fato o espírito de adoção, a gente precisa ter pelo menos alguma medida desse sentimento. Eu confesso a vocês que por mais que eu estude o tema, irmãos, eu tenho perguntas a respeito disso. Porque eu já senti o amor de Deus na minha vida, né? Eu já senti. Há momentos na minha vida em que eu experimentei isso assim, eu tenho uma experiência muito marcante na minha vida, assim, mais ou menos um ano e meio, 2 anos de caminhada. Eu lembro disso, eu estava um dia em casa, né? Me parece que era uma quinta-feira, eu estava em casa, aí o pastor Jair chegou em casa depois do almoço, ele era meu pastor, lá na Bethesda. Aí ele chegou em casa e eu fui visitado, eu recebi visita pastoral em 30 anos, 2 vezes na minha vida só, né? Pastor tratando com problemas. Nesse dia ele foi tratar de um problema. Eu era um recém-convertido, lá com meus menos de 2 anos de convertido, e eu liderava um grupo de jovens que faziam participações especiais no culto de domingo. Aí esses jovens procuraram o pastor Jair e disseram para ele, pastor, nós gostamos muito do Edilson, mas a convivência com ele é difícil, né? Ele é muito rígido. Aí o pastor foi para conversar comigo. E eu lembro até hoje, irmãos, ele começou perguntando como era o meu relacionamento com o meu pai. Eu não entendi nada, tá? Mas fui respondendo as perguntas que ele foi me fazendo. Aí ele queria saber como é que era e tudo. E naquele dia eu tive a compreensão, porque quase não pensa nisso, né? A compreensão de que não tinha exatamente relacionamento com meu pai. A gente morava junto, na mesma casa, mas não tinha relacionamento, né? De pai para filho. A gente convivia no mesmo ambiente, mas não tinha relacionamento. E aí ele ministrou na minha vida um bocado de tempo lá. E quando ele saiu, ele deixou uma lista de versículos bíblicos. E quase todos eles apontavam para a ideia: amar uns aos outros, suportar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, e um dos outros, e um dos outros. E eu passei a tarde todinha lendo esses textos. Quando foi à noite, eu fui para o culto, né? E eu estou lá no culto, lembro demais, gente, a imagem é muito nítida, né? A igrejinha, era uma igrejinha assim, no cimento batido, né? Com uns banquinhos de madeira, e eu estou lá, e o nosso louvor era uma caixa amplificada, e um irmão no violão e 2 pessoas cantando, era o nosso ministério louvor todinho, né? E eu estava lá, naquele momento de adoração, engraçado falar isso, porque nos meus 30 anos servindo ao Senhor, eu não tenho recordações de tantas experiências com Deus naquele tempo de louvor. Era uma coisa impressionante. O rapaz que era o líder de louvor, havia sobre ele uma unção que era uma coisa assim impressionante, um negócio impressionante. Tá, eles estão lá ministrando louvor, eu estou no primeiro banco aqui na frente, eu estou adorando a Deus, eu estou de braços abertos. Irmãos, e no meio de um dos louvores lá, eu tive uma experiência com Deus que mudou radicalmente a minha vida. Eu vou tentar disfarçar aqui para ver se eu não me emociono, porque toda vez que eu conto isso, a emoção, parece que eu estou revivendo um momento, né? Mas eu estou lá adorando ao Senhor, de braços abertos, e de repente,
Na minha experiência, é Deus. Ele chega, ele me abraça. Era tão real que eu encostei a cabeça em alguma coisa aqui, né? Encostei a minha cabeça no colo do Senhor. E o Senhor me disse uma coisa naquele dia. Aí quebra o homem todinho. Deixa eu tomar água agora. É incrível, gente. 28 anos essa experiência e a emoção dela não me larga. Deixa eu ver se eu desfaço aqui. O Senhor me disse uma coisa. A partir de hoje, eu assumo a tua paternidade. Ah, irmãos, aquilo me quebrou de um jeito que vocês não têm ideia, sabe? Eu ouso dizer a vocês que foi a experiência mais grandiosa que eu já tive em toda a minha vida de crente. Eu tive muitas outras, mas aquela foi marcante demais. Aquela foi marcante demais. Tive outras boas experiências. Por isso que eu te falo, às vezes eu não sei dizer exatamente, irmãos. Eu não sei se, sei lá, o tempo passa, a gente esquece as experiências, né? Devia lembrar mais essas coisas, contar mais isso para lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida. Mas esse espírito de adoção, querido, nos leva a esse relacionamento com Deus, íntimo, profundo, onde você não mais só sabe, você sente o amor para com Deus, entendeu? Você sente que ama, ele se torna real para você. É bem verdade que o tempo passa, a gente vai lidando com outras coisas e acaba esquecendo, entendeu? E está precisando depois de uma outra experiência para renovar as baterias. Bom, nós vimos também, querido, que esse espírito de adoção se manifesta por meio dos sentimentos que vemos surgir dentro de nós quando nós lemos as declarações das Escrituras com respeito à nossa relação com Deus como filho. Quando os textos apontam para essa relação de pai para filho nas Escrituras, né, o Senhor fala conosco. Eu já falei sobre isso. Agora, a pergunta que a gente faz é: como se recebe esse espírito de adoção? E aqui, querido, como é um assunto tão glorioso, aqui tem confusão, irmãos, tá? O Martin Lloyd Jones, ele diz assim, olha, às vezes eu penso que talvez haja maior confusão nos círculos evangélicos com relação a este ponto particular do que com relação a qualquer outro assunto que se possa imaginar. E ele diz que isso se deve, em parte, por causa de um ensino muito popular da época dele. Irmãos, eu vou pegar esse ensino e eu vou praticamente ler aquilo que o Lloyd Jones escreveu. Porque parte daquilo que era ensinado naquela época ainda se manifesta na igreja com uma outra roupagem, mas ainda se manifesta. Então eu quero dar vazão a esse negócio aqui, porque eu acredito que isso é importante para a nossa compreensão, tá bom? A ideia aqui, querido, é entender que essas pessoas, elas entenderam de maneira equivocada, tá? A ideia de receber, o ensino é receba-o pela fé. Esse era um ensino que se aplicava a respeito do batismo com o Espírito Santo, que se aplicava a respeito de cura, entendeu? De receber isso pela fé. Bom, o ponto principal desse ensino era que, assim como a gente recebe a justificação pela fé, da mesma forma, nós também recebemos a santificação pela fé. Esse ensino aqui defende a ideia de que uma vez que o Espírito Santo foi dado na salvação, tudo o que nós precisamos agora é nos apossar dele pela fé. Eu vou colocar a linha teológica, doutrinária desse ensino, depois eu vou descrever uma experiência que era usada para retratar o ensino, tá bom? Para vocês terem uma noção do que é o ensino. Bom, como esse ensino é desenvolvido pelos defensores? A ideia era o seguinte, eles diziam o seguinte: não se preocupe com os seus sentimentos. Tome a palavra de Deus, creia nela, aceite-a, haja fundamentado nela e depois busque a Deus e dê graças a Ele por ter recebido a bênção, muito embora você não tenha sentido nada. Grave bem isso, querido. Eles estão afirmando que é possível você receber esse espírito de adoção ou ser batizado no Espírito Santo apenas tomando posse daquilo que está escrito, mesmo que você não sinta nada.
Na hora que eu estiver narrando a experiência, isso vai ficar bem claro para vocês, tá bom? Quando eles forem fundamentar esse ensino contando uma experiência, isso vai ficar claro para vocês. Então, eles enfatizam aqui, querido, a palavra receber ou recebestes, que é a que nós temos aqui no nosso texto, tá bom? A ênfase aqui é que é naquilo que nós fazemos, em nosso ato de tomar ou receber, em nosso ato de crer. Tudo é ação movida pela vontade. Pela fé, nos apoderamos do que nos é oferecido e imediatamente isso passa a ser nosso. Eu estou doido para adiantar alguma coisa, mas eu vou segurar pelo texto, para quando chegar no tempo certo, vocês entenderem melhor o que eu estou colocando aqui. Novamente, o Lloyd Jones vai dizer o seguinte, a respeito desse ensino. O fato é que não há nenhuma outra coisa que prive tanta gente da experiência descrita no versículo 15, como faz esse ensino em particular. E a tragédia é que ele nos é oferecido para nos ajudar a obter essa experiência, o espírito de adoção. Mas Lloyd Jones está dizendo, nada tem tanto poder para privar você da experiência do espírito de adoção como esse ensino. O ensino é o seguinte, você se aposta pela fé, mesmo que você não sinta nada, mas tudo que nós estamos ensinando é que o espírito de adoção, ele gera em nós esse sentimento de pertencimento, de amor para com Deus. É impossível, eu vou falar sobre isso depois, querido. Eu falei sobre isso quando eu estava ministrando na chácara, né, no retiro sobre o Espírito Santo, que quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, tanto ela sabe que foi batizada, como as pessoas que estão ao seu redor também sabem que elas foram batizadas. Se você pegar, por exemplo, Atos 2, quando o Espírito desce sobre os discípulos ali, no cenáculo, eles sabiam que tinham sido batizados, e todo mundo que estava próximo sabia que estava acontecendo alguma coisa. Como é que eu posso dizer que alguém pode ser batizado no Espírito Santo, embora ele não sinta nada? Não acontece nada, eu só tomo posse pela fé. Eu creio, eu me aposto disso, e eu sou batizado. Eu vou esperar para a experiência, que aí eu conto para vocês um pouco mais sobre isso. Bom, aqui eu vou citar um pedacinho dessa história, querido. A ideia desse ensino é, receba pela fé, tá? Você pode receber o batismo do Espírito Santo pela fé, você pode receber a cura pela fé, ainda que não haja nenhum sentimento, que você não sinta nada, mas você pode tomar posse disso pela fé. Bom, o foco da citação aqui, irmãos, do que eu vou fazer aqui tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda que batismo no Espírito Santo, espírito de adoção, o testemunho do Espírito Santo no meu espírito, todos esses textos apontam para uma mesma direção, tá? Falam de uma mesma coisa, em aspectos diferentes, mas uma mesma coisa. Então, a experiência que vai ser narrada aqui vai ser especificamente com relação ao batismo no Espírito Santo, que vai ser aplicada à ideia do espírito de adoção. E aqui eu passo a citar os defensores desse ensino. Como se recebe esse batismo com o Espírito Santo? Pergunta a palavra de Deus. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Citando aqui Gálatas 3:2. E também, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera maravilhas entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:5. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3:14. Perceba aqui, nós estamos falando de receber o Espírito pela fé, receber o Espírito pela fé. As pessoas estão se apossando desse texto para justificar o seu ensino, tá, queridos? Bom, o modo pelo qual recebemos a bênção não é pelas obras, nem pela lei, nem pelo estímulo às emoções, nem por demonstração ruidosa. A única maneira pela qual recebemos o batismo com o Espírito é pela fé. Isso aqui são as pessoas tentando justificar biblicamente o seu ensino. Mas por que tão poucos têm recebido esse dom? Porque esse dom, aqui eu concordo com eles, porque esse dom é para os sedentos, e estes são poucos. Se a pessoa está vivendo em pecado, falta-lhe sede. Beber das cisternas do mundo nunca satisfaz realmente, e acaba embotando a sensação da verdadeira sede, que faz com que a pessoa venha a Cristo em busca desse grande dom.
Outro fato importante que precisamos entender é que Jesus Cristo é que dá esse dom. João disse isso, né? Eu batizo vocês com a água, mas depois de mim vem alguém que os batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Do seu próprio convite em João 7, 37 a 39, e também das palavras de João Batista, aprendemos que Jesus é quem batiza. Pedro também apontou Jesus Cristo como aquele que derramou o Espírito na referida experiência, pois ele disse no dia de Pentecostes: exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vede e ouvis. Esse versículo mostra claramente que após a sua exaltação, foi o próprio Jesus Cristo que recebeu esse dom maravilhoso e agora ele o derrama, ele dá, na verdade, né? Dessa maneira, do princípio ao fim, Jesus Cristo permanece sendo o centro da experiência cristã. Isso é muito importante e absolutamente essencial para que não sejamos afastados da centralidade de Jesus. Queridos, o que nós temos aqui é uma espécie de sustentação doutrinária daquilo que eles criam, tá? Daquilo que eles creem, na verdade. Entretanto, aqui, a ideia de que é possível receber o batismo no Espírito Santo, ela é muito nebulosa. Eles estão sustentando aqui, citando três versículos em Gálatas, depois descrevendo o fato de que Jesus batiza com o Espírito Santo, mas não tem nada de concreto, tá? Então, eles precisam melhorar esse argumento. E como é que eles fazem isso? Eles já dizem que a gente recebe o Espírito Santo pela fé, que Jesus é quem dá esse batismo. Aí eles pegam uma fala de Jesus, que é muito interessante, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você lembra disso? Né? E do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Então, eles pegam essa palavra de Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. E agora vem um pulo do gato. Veja, eu recebo o Espírito pela fé, Jesus é quem dá o Espírito, e Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Qual é o pulo do gato? Assim, Jesus comparou esta experiência de receber o batismo com o Espírito Santo como com um homem sedento, ávido por água. E como se bebe água? Beber água é a coisa mais fácil e mais natural do mundo. Quem tem sede não precisa receber aulas de como se bebe, pois basta abrir a boca e tomar água. Beber água é fácil assim. A aplicação é clara. O Espírito Santo é uma pessoa definida e, embora não o possamos ver, ele está ao nosso redor. Como o ar, olha que loucura, como o ar, ele está aqui mesmo e ao mesmo tempo está na China, na África, na Índia. Receber o batismo com o Espírito Santo pode ajudar a pessoa a dizer ao Senhor, aí ele está sugerindo: sei que o Espírito Santo está aqui, tenho sede dele, necessito dele, queira ele vir sobre mim, queira ele encher meu ser agora, justamente como eu aspiro o ar, eu recebo o teu maravilhoso Espírito Santo. Assim como eu respiro ar, assim eu também recebo o teu Espírito. É pela fé. Eu posso dizer: me enche do teu Espírito. E eu creio que eu fui cheio do Espírito Santo. Então eu estou cheio do Espírito Santo. Mas cadê a evidência disso? Guarde só um pouquinho que eu vou chegar nessa parte, tá, gente? Bom, está aqui a defesa doutrinária, essa tentativa de sustentação daquilo que eles ensinam de receber pela fé. Agora, uma experiência para comprovar o ensino. Veja, tudo isso aqui eu estou colocando, não que eu creio, isso aqui eram as pessoas que defendiam esse ensino de receber pela fé. Agora eles vão contar a experiência. A experiência é de um homem chamado R.B. Meyer, tá? Ele teve uma experiência do batismo com o Espírito Santo, né? E aí a gente vai ver como é que aconteceu essa experiência com ele. Começa assim: em seu livro A Vida de Cristo em vez da vida do nosso próprio ser, esse camarada, o Meyer, escreve o seguinte: eu tinha sido pastor de uma grande e influente igreja, mas era infeliz, pois estava cônscio de que não tinha recebido o poder do Espírito Santo. Então fui àquele pequeno povoado, Keswick. Essa é uma cidadezinha bem famosa e ela está associada às manifestações do Espírito Santo. Se você ler um pouquinho, você vai ver
que essa cidadezinha é conhecida. Foi daqui que surgiu a ideia de uma restauração do batismo com poder, do Espírito Santo na vida da igreja. E tem vários personagens associados a esse lugarzinho aqui, tá bom? Então, eu fui àquele pequeno povoado, Keswick, onde grande número de pessoas tinham se reunido para buscar e receber o poder do Espírito Santo. Certa noite, os participantes decidiram ter uma reunião de oração das 9 às 11. E daí em diante, para orar pedindo o Espírito Santo. Juntei-me a eles e vi que muitos agonizavam, mas eu estava cansado demais para agonizar. E de algum modo, senti que Deus não queria que eu agonizasse hora após hora. Eu tinha que aprender a tomar o que Deus queria dar. Irmãos, preste atenção nas palavras. Eu só tinha que tomar. É o que as crianças fazem na hora da refeição. Por exemplo, amanhã a sua filhinha vai descer faminta para o café da manhã. O pão e o leite ou o mingau de aveia vai estar na mesa. Você não dirá, minha garotinha, suba as escadas e agonize. Role pelo assoalho 1 hora e depois desça. Você dirá, minha pequena, estou contente por ver que você está com bom apetite. Agora, aí está a sua cadeira, sente-se, faça a oração e comece a comer. É isso que Deus diz à alma. Todas as noites de oração rogando o Espírito Santo são mormente necessárias para porem as pessoas que oram em condições próprias para receber o Espírito Santo. Pois quando as pessoas estiverem prontas, o Espírito Santo virá sem que haja agonia. Por isso, por causa dessas ideias que veio na cabeça dele, eu saí daquela reunião de oração em Keswick. Eram 11 horas ou 10h30. E eu me pus a subir viela acima e sair da aldeia. Enquanto ia andando, eu disse, ó meu Deus, se há nesta povoação alguém que necessita que o poder do Espírito Santo repouse sobre ele, sou eu, mas não sei como recebê-lo. Eu estava cansado demais, exausto e nervoso demais para agonizar. Uma voz me disse. Irmãos, eu vou fazer uma pausa aqui, depois eu sigo. Porque no nosso estudo a respeito da cilada do diabo, nós vamos falar muito sobre isso. As seitas, ao longo da história da igreja, todas elas começaram porque uma voz disse a alguém o que fazer. Sabiam disso? Praticamente toda seita começou com o líder daquela seita ouvindo uma suposta voz de Deus. Quando eu leio isso aqui, irmãos, aí pronto, a leitura vem interessante, mas quando eu chego aqui, parece que um gatilho desperta. Uma voz me disse, assim como você recebeu o perdão das mãos do Cristo agonizante, receba o Espírito Santo das mãos do Cristo redivivo. Voltei-me para Cristo e lhe disse, Senhor, assim como respiro este sopro de cálido ar noturno, assim respiro em todas as partes do meu ser o teu bendito Espírito. Aí ele continua, não senti mão alguma sobre a minha cabeça, não houve nenhuma chama luminosa, nenhum som precipitou-se do céu, mas pela fé, sem emoção, sem experimentar nada e sem qualquer agitação, eu o tomei pela primeira vez e tenho continuado a tomá-lo daquela hora em diante. Você percebe aqui, querido? Como é que a gente é batizado com o Espírito Santo? Nós nos apossamos disso. Como é que a gente se apossa disso? A experiência dele é, Senhor, assim como o ar, que está aí, eu respiro o teu Espírito para cada parte do meu ser. Pronto, fui batizado com o Espírito Santo. Senti alguma coisa? Não, mas isso não importa. Aconteceu alguma coisa? Não, mas isso não importa. Porque eu tomei pela fé. Eu me apossei pela fé. Esse é um ensino, querido. Bom, agora veja, irmãos. Virei-me para descer a encosta e enquanto descia, o tentador me disse, você não tem coisa alguma, é pura fantasia. Tenho, disse eu. Disse ele, você sente que o tem? Não, disse eu.
Disse o tentador: então, se você não o sente, você não o tem. Irmãos, é impressionante, mas eu sou tendencioso a concordar com o diabo. Vamos lá, irmãos, faz uma pausa. Atos 2. Alguém ali poderia dizer que não sentiu nada? Dos discípulos que foram batizados? Atos 8, lá em Samaria. Pedro e João vêm e impõem as mãos do Espírito derramado. Será que alguém ali poderia dizer que não sentia nada? Leia o texto. Isso você vai perceber que eles foram tomados de alegria. Atos 10, casa de Cornélio. Pedro disse: enquanto eu estava falando, o Espírito caiu sobre eles. E eles começaram a falar as mesmas coisas que nós lá no começo. Então você não tem, querido, assim, essa experiência do Espírito Santo sem que você não sinta nada, tá? Por isso que eu digo, eu sou tendencioso a acreditar mais no diabo do que na pessoa que está descrevendo a experiência. Bom, disse o tentador. Então disse o tentador: então se você não o sente, você não tem. E, irmãos, em se tratando de batismo no Espírito Santo, eu sinto muito, ele está certo. Querido, eu não acredito que alguém possa ser batizado com o Espírito Santo e ele não sinta nada, irmãos. Porque a experiência que nós temos aqui, os cristãos estavam orando, Atos 4, eu não sei aqui, acho que 4, 3 aqui, eles estavam orando. E eles foram cheios do Espírito Santo e o lugar tremeu, irmãos. Então, toda vez que o Espírito Santo se manifestava dessa forma, havia uma manifestação clara, visível disso. Agora veja, ele disse: não o sinto, disse eu, mas considero que Deus é fiel e que Ele não poderia levar uma alma faminta a reivindicar o Espírito Santo pela fé e depois dar-lhe pão por uma pedra, dar-lhe por pão uma pedra e por peixe um escorpião. Sei que o tenho, porque Deus me levou a reivindicá-lo. Essa é a segurança dele. A ênfase aqui, querido, toda ela é colocada no ato de tomar o que nos é oferecido. Receber aqui é interpretado em termos da nossa ação de tomar alguma coisa. Tudo depende de se estamos preparados ou não para tomar. Na próxima semana, querido, eu não vou nem começar isso aqui hoje, porque na próxima semana eu vou falar a respeito do receber. O texto nos diz, querido, deixa eu abrir aqui rapidinho no meu tablet aqui, Romanos 8,15. O texto diz assim, olha: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Eles estão interpretando esse receber aqui como um ato de tomar. E eu vou mostrar para vocês que essa interpretação é completamente... O receber aqui é uma atitude passiva. É Deus que opera em nós. Não sou eu que me aposto do espírito de adoção. Assim como não sou eu que me aposto do espírito de escravidão. Porque receberam o espírito de escravidão, receberam o espírito de adoção. Então é como se o homem pudesse receber o espírito de escravidão. Pudesse se apossar do espírito de escravidão. Quem é o doido que vai querer se apossar do espírito de escravidão, irmão? Tá? Mas aí a gente vai guardar isso para a semana que vem, porque eu vou mostrar para vocês. Essa palavrinha recebeu, recebeste, receberam, no Novo Testamento, irmãos, mas ela é complicada, querido. Porque ela vai aparecer de tantas maneiras, com tantas palavras no grego, entendeu? Que confunde as pessoas. E essas pessoas estão tomando esse receber aqui como uma atitude de tomar, como uma atitude ativa. Sou eu que faço. Mas não é isso que o texto vai dizer. Mas deixa para lá, a gente vai guardar isso para a semana que vem, tá bom? Bom, observe aqui as analogias usadas, irmãos. A criança sentada à mesa, que toma o alimento que está diante dela, o respirar o ar que nos cerca, isso tudo é nosso ato de tomar pela fé. O que estou ensinando nós tomamos pela fé, nós nos apossamos pela fé, independentemente de sentimento ou de qualquer outra coisa. Nós cremos, e porque nós cremos, nós temos. Essa é a ideia dessas pessoas. Os defensores desse ensino dizem, querido, de fato, que você pode tomar o Espírito Santo nesta grande plenitude e ainda assim não sentir nada.
Na verdade, eles salientam repetidamente que você não deve dar atenção aos seus sentimentos. Por quê? Porque isso é pela fé. E a fé não tem a ver com sentimentos. É estranho, querido. É estranho. Vou citar aqui os textos na íntegra para a gente ter uma noção de onde eles fundamentam isso, tá bom? Primeiro vou citar João 7, do 38 até o 39, para fazer um pouco mais de sentido, porque ele cita só o 39, mas eu vou pegar o 37, 38 e 39 para fazer mais sentido. Olha só, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha em mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele disse isso a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Esse texto nem está falando exatamente desse poder do Espírito Santo. Está falando do Espírito Santo ser dado às pessoas na salvação, não exatamente. Tá? Mas eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que não precisa, irmãos. Agora, Gálatas é mais interessante ainda. Também, eles citam o versículo 1, 3 e o 14. Não, é o 3, o 5 e o 14. Eu vou citar do 1 até o 5, depois eu cito o 14, porque aí faz mais sentido na nossa mente, tá bom? Olha só. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Só gostaria de saber uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa de obedecê-las agora os fará cristãos mais fortes? Versículo 5. Eu lhes pergunto de novo, aquele que lhes dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vocês, faz isso como resultado das suas tentativas de obediência às leis judaicas ou pela fé com a qual receberam a palavra? O 14. Agora Deus pode abençoar os gentios também com esta mesma bênção que ele prometeu a Abraão. E todos nós podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé. É receber o Espírito pela fé. O texto, eu estou lendo a tradução na nova tradução da linguagem de hoje, mas o texto da NAA é receber o Espírito pela fé. Eles estão pegando a ideia de receber pela fé e aí estão aplicando a ideia do batismo, querido. Que nós podemos nos apossar disso pela fé. Os defensores desse ensino, querido, interpretam que o que Paulo fez aqui, foi como se ele estivesse se descartando aqui da confiança das obras, no sentido de que aquelas pessoas tinham recebido esse dom do Espírito Santo, da mesma maneira como tinham recebido a sua justificação pela fé. A ideia deles é o seguinte: vocês foram salvos pela fé. É interessante isso, porque nós não podemos nos apossar da salvação pela fé. A fé é a ferramenta que Deus nos dá. Não somos nós que produzimos fé. A fé é um dom de Deus, tá? Que em Deus nos concedendo, nós cremos na salvação que é oferecida. Até isso eles interpretam de maneira equivocada. Ninguém se aposta da salvação pela fé, irmãos. Eu me aposto da salvação, agora eu sou salvo. Ninguém escolhe ser salvo, não existe isso, tá? A salvação é uma obra exclusiva de Deus no coração do homem. Se não for o agir do Espírito Santo, o homem jamais seria salvo, querido. Então, até nisso eles erram, na verdade. É um negócio meio doido. Bom, a ideia desse pessoal é a seguinte, irmãos. Nós nos apossamos da salvação pela fé. E, da mesma forma, nos apossamos do Espírito de adoção também pela fé. É um pensamento, querido, que eles estão extraindo das Escrituras textos isolados para justificar algo interessante. Mas a tentativa de justificar, porque, veja, se fosse realmente possível alguém se apossar do Espírito Santo, né, para ser batizado, essa coisa toda, e ele fosse realmente batizado, e ele fosse cheio do Espírito Santo e transbordasse do Espírito Santo, se o Espírito testificasse no Espírito do homem, porque essa é uma experiência, nós vamos estudar sobre isso, irmão, é uma experiência muito marcante, querido. Há um testemunho do Espírito de Deus ao meu espírito, que eu não preciso mais
de texto bíblico para saber que eu sou salvo. Eu não preciso ficar citando João 1,12, ou ficar citando lá o texto lá de 2 Coríntios 5,21, ou o texto lá de Romanos 8, ou tantos outros. Eu não preciso mais disso, porque há uma certeza no meu coração que eu sou salvo, querido. Essa certeza não é produzida por dedução do texto bíblico, ela é produzida por uma ação do Espírito de Deus na minha vida. Mas eles não têm isso. Eles não têm emoção, eles não têm sentimento, eles não têm experiência. Tudo que eles alegam ter é que fé. Eu creio que eu fui batizado, que eu fui cheio do Espírito Santo. Senti alguma coisa? Não, mas eu creio que eu fui. Pronto. É um negócio meio estranho, irmãos. É um negócio meio estranho. Aqui, querido, para finalizar, a gente, eu fico olhando para essas coisas, irmãos, eu não sei se você percebe, querido, o ensino da Bíblia a respeito do Espírito Santo. Essas pessoas, elas falam do Espírito Santo, né? E apesar de dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, elas falam que ele é uma espécie de líquido que pudesse ser desejado, ou como ar que a gente pode aspirar ou inalar, na verdade. É o que o cara disse, né? Assim como o ar ao meu redor, eu posso respirar, inspirar o Espírito para cada parte do meu ser. Mas a Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa, querido. Que Ele é Deus. Que Ele é a terceira pessoa da Trindade. E a gente não pode absorvê-lo assim como nós aspiramos o ar. Não dá para fazer isso quando eu bem quero, irmãos. Porque essa é a ideia que está sendo alegada aqui. O que as Escrituras nos ensinam em relação a isso, irmãos, é que eu preciso ser submisso ao Espírito Santo. Não dá para você buscar o batismo com o Espírito Santo e querer viver em desobediência, irmãos. É preciso que haja submissão. É preciso que a gente se sujeite ao Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo significa que ele vai controlar a nossa vida, tá bom? É preciso que a gente tenha cuidado para não entristecer o Espírito Santo, para não apagar o Espírito Santo. Esse é um ensino das Escrituras a respeito do Espírito Santo, irmãos. É uma experiência que nos é dada, sim, é verdade, mas para que eu alcance essa experiência, eu preciso dar alguns passos. Eu preciso fazer algumas coisas. Lembra da experiência dele? Eu fui numa reunião e os irmãos estavam agonizando, mas eu estava cansado demais para agonizar. Ele não queria agonizar. Não é que eu concorde com isso. Eu não acredito assim que a gente o pessoal fazia muito isso no passado, né? De ir para... Se você ler a história de Jonathan Edwards lá, dos irmãos Wesley lá, eles ficavam a noite toda buscando ao Senhor, não buscando exatamente a experiência com o Espírito Santo, mas buscando ao Senhor, né? Mas as pessoas faziam muito isso, de buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Havia muito essa fome no passado, né? E as pessoas varavam a noite buscando. Eu não sei se isso é muito aconselhável, irmãos. Os melhores escritos que a gente tem sobre isso, eles não indicam. Porque quando você faz isso, né, esse anseio, essa busca, essa insistência, você pode se abrir para algumas experiências espirituais que talvez não sejam de Deus. Tá? O homem está tão desejoso que ele pode ser enganado. É um dos perigos da vida cristã. É um dos perigos. Eu lembro de estar conversando com um pastor amigo meu e estar dizendo para ele o seguinte: olha, a vida cristã, ela precisa ser vivida em equilíbrio, nem um extremo, nem outro. Não dá para você viver a vida cristã em extremos, tá? Não dá. Eu preciso ter sede, eu preciso buscar, mas eu não posso ir demais para um extremo, porque eu corro risco, irmãos. Nós vamos aprender muito sobre o cilada do diabo, irmãos, e o diabo sabe se aproveitar de situações assim, de pessoas sedentas, sinceras, sedentas, mas suscetíveis ao engano. Porque muitas vezes, eu tenho um livro lá em casa, foi escrito há muito tempo, né? Mas eu gosto muito dele. É um livro que foi escrito na época do avivamento, eu acho que foi do país de Gales.
no final do avivamento, começou um mover de Deus muito poderoso, e do meio para o fim, o diabo, percebendo o mover de Deus, ele se transvestiu de anjo de luz e começou a imitar as experiências do Espírito Santo em algumas pessoas. E a mulher escreveu um livro para retratar essas experiências e para mostrar o perigo que é, entendeu? No meio de um mover você ser enganado. É um negócio meio assustador, irmãos. Meio assustador. São realidades espirituais que a gente precisa estar atenta. A gente deve buscar, deve querer, deve desejar, né? Deve orar ao Senhor pedindo isso, mesmo com o coração sedento, mas tem que ter muita cautela, tá? Para não ser enganado. O risco é real, o risco ele é iminente e a gente precisa ter cautela. Não dá, irmãos, eu tenho muito receio de quando uma pessoa começa a buscar muito a Deus e ela deixa a Bíblia de lado. É muito perigoso, irmãos, é muito perigoso. Eu lembro de uma igreja lá em Imperatriz, em que um grupo de irmãos sedentos por Deus, sinceros e sedentos por Deus, começaram a buscar a Deus na madrugada. E ali eles começaram a orar ao Senhor, e todos os dias orando ao Senhor, e foram naquele negócio, e não demorou muito, irmãos, para aqueles irmãos se fecharem ali entre eles e começarem a pensar que só eles eram espirituais. Quem não ia orar com eles na madrugada não era espiritual como eles. E aquele grupo de irmãos que começaram bem intencionados a buscar o Senhor, acabaram causando muito problema para a igreja. Por quê, irmãos? Porque o diabo os enganou. Só isso. Queridos, eu devo orar ao Senhor. Se eu não tenho sede por Deus, eu devo buscar ao Senhor por isso. Se eu estou passando por algum momento na minha vida e eu perdi, sabe, aquele vigor de buscar ao Senhor, eu preciso voltar, nem que seja clamando por misericórdia, para que Deus me ajude a continuar a minha vida de oração. É muito ruim a gente viver, querido, distante do Senhor. É muito ruim, o coração frio, afastado. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso, inclusive um pastor amigo meu estava me falando esses dias, né? Que ele aprendeu uma coisa, que pastor, eu aprendi um segredo. Eu nunca oro sem antes ler a minha Bíblia. Achei interessante, né? Veja, isso não é doutrina, tá bom? É só a experiência dele, tá, querido? Não pensa. Mas ele disse que aprendeu isso. Ele lê as Escrituras e depois ele vai orar baseado naquilo que ele leu. Achei interessante a experiência. Não estou dizendo que você deva fazer isso, mas eu achei interessante a experiência dele, entendeu? Ele diz, eu não leio mais, eu não oro mais sem antes ler a minha Bíblia. Primeiro eu faço a minha leitura, depois eu leio, eu faço a minha oração. É um equilíbrio, irmãos, é um equilíbrio. Nós devemos mesclar as duas coisas. Eu não posso só ler a Bíblia, eu não posso só orar. Eu preciso que a minha vida caminhe no equilíbrio entre ler a Bíblia e orar. Eu preciso das duas coisas. Porque se eu trilho só o caminho da leitura, irmãos, eu me torno uma pessoa orgulhosa, me entende? Metido mesmo, começo a achar que sei mais que todo mundo, tá? O coração, porque, irmãos, é engraçado, a Bíblia é um livro, é o livro de Deus, a palavra de Deus, mas se eu não tiver cuidado, ela pode me envenenar. Ela não, né? Mas eu, com meu orgulho, posso ser envenenado com aquilo que eu estou aprendendo e começar a achar que eu sou superior aos outros. Por isso que eu preciso da leitura e depois eu preciso me humilhar diante de Deus, reconhecendo quem eu sou, reconhecendo o meu pecado, a necessidade que eu tenho de Deus. Da mesma forma, eu não posso só orar. Tem crente que só ora, mas não lê a Bíblia. Daqui a pouco, irmãos, ele está todo enredado pelo inimigo, porque ele não tem discernimento bíblico. Aí ele começa a valorizar as experiências mais do que a Bíblia. Há um movimento, querido,
houve um movimento na Inglaterra, muito famoso, chamado movimento pietista, onde muitas daquelas pessoas, homens de Deus, começaram a orar e buscar o Senhor e começaram a receber revelação do Senhor. E não demorou muito para eles chegarem a um pensamento. Qual foi o pensamento? Bom, por que eu vou ler a Bíblia se eu posso ter contato direto com Deus e receber direto de Deus? E eles largaram a Bíblia e começaram. Meu irmão, não tem como, querido. O diabo vai enganá-los. Não tem jeito, querido. Não tem vacina no mundo espiritual que livre uma pessoa dessa de ser enganada pelo diabo. Eu preciso equilibrar a minha vida de leitura bíblica e de oração. Essas duas coisas precisam andar em equilíbrio. Tá? Vamos parar por aqui. Semana que vem eu continuo e aí nós vamos tratar da palavra recebestes, irmãos. E vocês vão aprender uma coisa muito interessante, querido. É a mesma palavra em vários lugares, mas com muito significado diferente. E mesmo na nossa Bíblia em português, a palavra é a mesma. Mas quando você vai para o texto grego, você vai perceber que os autores bíblicos estão usando outras palavras para... É um negócio impressionante, irmão. Mas eu vou ficar para a semana que vem, quando a gente for estudar essa segunda parte, tá bom?